a gente consegue tocar 2, 3, 4 negócios ao mesmo tempo sem perder eficiência e eficácia? Sim, né? Eu creio que tranquilamente dá. Obviamente você tem alguns deveres de casa a fazer. O empresário aí tem que ser visionário e executor. O grande segredo de todo e qualquer negócio é gente para você conseguir escalar um negócio que dá certo. O maior concorrente de abrir um segundo negócio é a própria economia do jeito que tá, porque não faz sentido para mim pegar 100 mil e investir num negócio que não sei se vai dar certo. O risco é muito alto, apesar do retorno ser maior, mas do jeito que tá 15% ao mês, faz sentido para ti esse raciocínio, cara? Se você olhar financeiramente, não. Né? Mas, de novo, a inquietude do empreendedor é diferente do investidor. O investidor vê o seguinte: bom, isso agora não é o momento de eu pegar um dinheiro que por conta do juros está alto, eu tiro ele dessa aplicação, dessa rentabilidade com investimento garantido e vou botar num negócio para eu ganhar menos. Mas o empreendedor ele vê o contrário. A hora é agora. Se eu não fizer agora, se tiver pior daqui a um pouco, então é hora de eu fazer agora. E aí realmente é mais saber se tu compra o risco ou não, né? Seja muito bem-vindo a mais novo episódio do Segue o Plano. Hoje voltamos à nossa casa, né, Potiguar, né, Gerson? Podcast de verão foi muito legal de fazer, ninguém mostrou a chuva, os equipamentos voando, cachorro latindo, né, Poti? Isso ninguém mostra, mas faz parte. E hoje eu quero falar sobre gerir muitos negócios ao mesmo tempo. E trouxemos nada mais, nada menos que Joanilton Almeida, consultor, graduado em administração de empresas, MBA em marketing e planejamento estratégico, com mais de 30 anos de experiência no mercado e atuou em empresas como Danone, Ambev, Serpa e Grupo Petrópolis, entre outros, né? Tu trabalha com gente aqui. Antes disso, seja bem-vindo. E tu trabalha com gente aqui também, Belém, não trabalha? Isso. Obrigado, Ricardo. É uma satisfação. Boa tarde aos ouvintes do nosso podcast. E é isso. Hoje eu venho mudando um pouquinho o modelo de negócio. Há um tempo atrás eu estava no lado contrário, né? E hoje a gente vem buscando ajudar alguns amigos, parceiros de negócios aqui no modelo de gestão e a gente trabalhar com gente para desenvolver e fazer novos negócios. Pô, legal. Antes de começar, eu quero convidar a galera a compartilhar, se fez sentido, se faz sentido o que a gente faz para vocês aí. Compartilha. Querendo ou não, são pessoas com conhecimento, são pessoas com resultado. E a gente tem que levar isso aí para muito mais gente ouvir, até para desenvolver a nossa região, né? Eu acredito que se a comunidade toda está indo bem, todo mundo cresce junto, todo mundo ganha dinheiro. E isso aqui é um pouco do que a gente faz. Joanilton, antes de a gente entrar, eu quero só te contextualizar. Eu venho acompanhando, eu venho escutando e batendo papo com muita gente. E geralmente eu vejo um empresário, ele começa com um negócio, aí depois vê uma oportunidade, que eu acho que é a droga aqui do empreendedor, né? E vê uma oportunidade, opa, dá para ganhar dinheiro aqui. Ele abre um segundo negócio, depois abre um terceiro, aí é onde começa o problema, né? A gente entende, eu entendo, na verdade, que onde a gente gasta energia é onde vai dar retorno. E é a pergunta central. Dá para tocar, tu como gestor, como consultor, já trabalhou em vários lugares grandes de ponta, a gente consegue tocar 2, 3, 4 negócios ao mesmo tempo, sem perder eficiência e eficácia? Sim, né? Eu creio que tranquilamente dá. Obviamente você tem alguns deveres de casa a fazer, né? Você tem que ter o planejamento e o tempo de negócio. Ao mesmo tempo que o empreendedor ele tem que ser visionário, ele também tem que ser executor. Porque não adianta você só vislumbrar o negócio futuro, ver a oportunidade e não focar o seu tempo na tua execução, no teu planejamento do dia a dia. Então é importante que ele tenha, além da visão, a condição de ser um executor e ter sempre uma equipe que suporta essa execução, né, que é o grande segredo. Cara, achei legal. O empresário aí tem que ser visionário e executor. Mas aí eu me lembro de algumas conversas que eu já tive sobre sócio. Geralmente as pessoas falam, não, geralmente não, sempre falam, e eu concordo, que sociedade tu tens que ser pessoas diferentes, não pode ser pessoas iguais. Eu acredito que nesse modelo de visionário e executor, ter duas pessoas, um para ser visionário e um para executor, combina bastante. Tirando a parte de sociedade, tu acha que o autoconhecimento é o primeiro passo para o empresário e realmente saber onde é que eu fico melhor, onde é que eu entrego melhor? Eu sou melhor pensando a longo prazo ou pensando a curto prazo e executando? Tu vê isso na prática? Como é que funciona essa diferenciação para ti, cara? Que tu vê aí com a galera?
Tanto na sociedade quanto no dia a dia do negócio, é importante que ele se enxergue ao mesmo tempo antagônico, né? Ou seja, ele tem que ter a necessidade de ver o lado contrário dele, como também ele tem que entender quais são os pontos de melhorias, né? Não vamos nem chamar uma deficiência, mas um ponto de melhoria. Onde que eu sou bom, né? Onde que eu sou bom, vou me dedicar a isso. Onde que eu preciso melhorar, vou buscar alguém que complemente, no caso da sociedade. Pode até contratar alguém? Ou, no caso de gestão, você contratar alguém com esse perfil, né? Então, hoje você tem um universo muito amplo, né? Você fala de um negócio em que em qualquer segmento você pensa no momento, mas você também precisa estar focado em marketing, você precisa conhecer de marketing, você precisa conhecer tráfego pago, você precisa estar pensando hoje a inteligência artificial. Então você tem um leque de coisas que nem todo mundo tem essa diversidade, essa dinâmica. Então você tem que se conhecer e saber o que buscar para complementar a tua necessidade, né? Cara, e no dia a dia, tu vê em termos de dificuldade do empresário, assim, do empreendedor, qual é? É mais o se conhecer, é mais achar alguém, é mais achar alguém com o perfil certo? O que tu vê de dificuldade aí, cara? Cara, é um mundo de dificuldade, né? Ser empreendedor no Brasil, você começa primeiro com o grande problema, que é a questão tributária, né? Então, você tem um problema grave, sério, né? Que é a questão tributária. Segundo, você tem uma legislação que ela não lhe dá tranquilidade em você trabalhar com ela, o tempo todo ela muda. E com isso você tem que ter hoje o grande segredo de todo e qualquer negócio é gente para você conseguir escalar um negócio que dá certo, né? Porque nem tudo que dá certo você consegue escalar. Cara, e precisa sempre escalar um negócio? Não necessariamente. Você Porque pode crescer com o mesmo modelo. eu vejo muito na internet, todo mundo fala em escalar, escalabilidade, ganhar mais, fazendo menos, não sei o quê. No ramo digital, até que faz um pouco de sentido, mas nem tudo se vende na internet, né? Sim. Eu vejo que as pessoas confundem entre vender na internet ou vender através da internet, né? É questão de produto. Nem todo mundo tem produto digital para escalar no digital. Aí como é que faz essa questão de escalar aqui? Porque precisa de gente. Sim. E de gente adequada dentro do modelo de negócio bem definido e rodando certo. Hoje o negócio é muito inquieto, né, Ricardo? Quando você olha, a todo momento você tem alguém dando aula, alguém vendendo mentoria, alguém oferecendo um negócio novo, todo mundo falando de internet, mas a gente continua vendo que muitos negócios permanecem em pé, conseguem crescer no mesmo modelo e até escalar no físico, né? A gente tem alguns exemplos aqui, eu não sei nem se pode falar, mas a gente tem exemplos de negócio, um deles, muito, muito claro, a Havan do negócio que é físico. Você já viu a Havan na internet, no digital? Não tem, mas ele cresce assustadoramente, né? Os números deles são muito grandes. Você tem, por outro lado, quem investiu há 4 anos atrás na pandemia no digital e hoje sofre. Magazine Luiza, né? Então, nem tudo é um mundo em que você tem que pegar e surfar a onda na mesma velocidade que é para o outro, né? O negócio que é para um não é para o outro. E escalar, eu vejo que é muito mais a questão de inquietude do empreendedor. O empreendedor, ele é inquieto por natureza, né? Então ele quer botar um negócio, botou, deu certo, ele já quer buscar uma outra opção, ou de um outro modelo de negócio, ou daquilo já duplicar, uma filial, uma franquia. Então a inquietude dele é que faz com que ele queira escalar o tempo todo. Mas você pode simplesmente crescer em um negócio sem precisar escalar em quantidade, mas sim em ganhos. Cara, e pegando esse teu gancho de inquietude e tudo mais, em que momento faz sentido a gente realmente ter um segundo negócio ou um terceiro negócio? Existe algum parâmetro, existe algum número, alguma métrica? A gente consegue metrificar isso aí para saber em que momento a gente abre um segundo negócio? Tem como a gente medir o momento de escalar, mas muito mais importante do que você identificar o momento de escalar, você tem que ter uma coisa que é muito importante, seja ele no pequeno, no médio ou no grande negócio, que a tua cultura tem que estar muito clara. Você tem que ter um planejamento de médio e longo prazo muito grande, você tem que ter uma disciplina, os processos têm que estar muito bem construídos, né? Então não adianta simplesmente eu dizer que quero crescer, né? A gente ouve lá e tem gente que fala e eu concordo. O seu negócio começou, se organizou, cresceu, bagunçou, organiza, cresceu, bagunçou, organiza, então o tempo todo em cima nisso. Mas se você não tem uma cultura definida, não adianta, né? O teu time tem que saber que você e os líderes que você traz para o negócio lideram por exemplo, porque senão não dá resultado. Olha, o que eu já peguei aqui é fazer dever de casa,
A gente tem a questão de gente para poder escalar. Querendo ou não, abrir um segundo negócio é escalar. Sim. Às vezes não necessariamente o próprio negócio, mas tu pode pegar a própria gestão do que já deu certo e tentar um outro mercado. Tu vai escalar o modo de gerir empresa ou o meio de produção. Questão de cultura clara. Mas aí, Joinito, eu estou pensando aqui agora, como é que a gente concorre com essa taxa dos juros do Brasil lá em cima? Porque pensa comigo, eu sei, todo mundo sabe que investir numa empresa o retorno é maior, o ROI, em regra, tem que ser maior do que o investimento mais conservador. Mas hoje, se eu pegar, vamos supor, R$ 100.000 e deixar no banco, aí me rende 15% ao ano. Não tenho risco nenhum, não tenho problema nenhum tributário, legislação dificilmente vai mudar, e se muda a gente já sabe que vai mudar aqui com 45 dias. Não tem ninguém envolvido nessa questão. Então, nesse raciocínio, não faz sentido que o maior concorrente de abrir um segundo negócio é a própria economia do jeito que está, porque não faz sentido para mim pegar 100 mil e investir num negócio que não sei se vai dar certo. O risco é muito alto, apesar do retorno ser maior. Sim. Mas do jeito que está 15% ao mês, faz sentido para ti esse raciocínio, cara? Se você olhar financeiramente, não. Né? Mas, de novo, a inquietude do empreendedor é diferente do investidor. A inquietude do empreendedor, ele quer estar vivo com um negócio físico, né? E até digital também, né? O digital, como eu falo. Diferente do investidor. O investidor vê o seguinte: bom, isso agora não é o momento de eu pegar um dinheiro que por conta do juros está alto, eu tiro ele dessa aplicação, dessa rentabilidade com investimento garantido, e vou botar num negócio para eu ganhar menos. O investidor vê assim, né? Mas o empreendedor, ele vê o contrário. A hora é agora. Se eu não fizer agora, se tiver pior daqui a um pouco, então é a hora de eu fazer agora. Né? Eu perco o time. Eu posso perder, né? Porque E aí a gente fala sempre, né? O brasileiro é fora da curva, né? O brasileiro o brasileiro é fora da curva. Então, quando ele está acostumado num ambiente extremamente hostil como é o nosso, em que as taxas de juros são altíssimas, onde a gente está hoje com taxas de empresas que abrem falência e pedem concordata em números históricos aí nos últimos quase 20 anos, assusta. Mas, por outro lado, você vê um volume de empresas abrindo, de pequenos negócios, muito, muito grande. Muita gente que se descobriu por conta da dificuldade da porta aberta no CLT em abrir um negócio pequeno e conseguiu explorar isso e ganhar dinheiro e segue em frente. Então, é bem diferente. Se é investidor, não é o momento. É o momento de botar o dinheiro lá na aplicação e ganhar rentabilidade. Se eu sou empreendedor, a hora é agora. Pior do que nunca. E aí realmente é mais saber se tu compra o risco ou não, né? Exato. Né? Tu tá disposto a comprar esse risco ou não. Falando em risco, qual o erro mais comum que tu vê, que tu entende nessa hora de, pô, vou escalar, vou abrir um segundo negócio, vou abrir um negócio paralelo ao meu? Qual o erro mais tirando a questão da cultura clara, de tudo isso? Tu acha que é falta de dinheiro, de fluxo de caixa, de realmente fazer pesquisa de mercado? Existe algumas métricas que realmente te assustam e te mostram que o cara realmente ele não sabe para onde vai? Na maioria das vezes. Se você olhar, a maior parte dos negócios iniciados pelo empreendedor brasileiro é sem os passos do marketing, né? Ninguém faz isso. Ninguém não vamos ser injustos, né? A grande maioria não faz isso. E aí não faz porque muita gente entende. Primeiro que eu tenho dinheiro, ou eu faço isso, ou eu inicio. Né? E outros porque veem que isso é uma despesa e não um investimento. E aí por isso que muito negócio também não dá certo, né? Cara, eu vejo, tu falaste uma coisa legal, muita gente vê coisas que tu fazes e ages como despesa, não como investimento, né? Despesa não tem retorno, investimento tem, né? Tipo, fazer uma pesquisa de mercado, não é despesa. Tu tens que ver realmente onde tu vais abrir. E sim, faz até sentido tu abrir um segundo, né? Se tem demanda para isso. Outra questão que eu vejo, muita gente abre um negócio porque gosta, tipo, eu gosto de pão, vou abrir uma padaria. Aí eu cozinho uma pizza boa, vou abrir uma pizzaria. E infelizmente não é assim, né? Não é assim. A gente tem que vender pro outro, né? É isso. Você tem que ter um lado empático muito mais aguçado para você ver o seguinte: o que a pessoa que está do outro lado deseja, não o que eu quero. Que é a pesquisa. Que é pesquisa, exatamente. Pode ser assertivo, às vezes acontece de você fazer o que gosta, colocar e dar certo, acontece. Mas não é o dado estatístico que diz que o modelo funciona. A chance de dar errado é maior.
né? Exatamente. Aí tu corre com risco maior, tu aumenta o teu risco, né? Então, nesse caso, deixa o dinheiro na conta. Isso. Deixa lá rendendo. Cara, antes de eu continuar, quer um pouco mais de café aqui do Alquimista, cara? Eu Nosso aceito, parceiro. eu aceito. Inclusive, bebam um café, chamem o Bruno. Por favor. Tá ótimo. Obrigado. Lá do Alquimista Café, patrocina a gente desde o início aqui. Um abração, Bruno. Joilton, me fala uma coisa, cara. Nessa tua trajetória aí de grandes marcas, de Ambev, de Danone, de Serpa, existem pequenos negócios dentro de um grande negócio. Isso a gente consegue compreender e acho que é fácil para a galera que está escutando a gente entender. Tu consegue falar para a gente como é que era feita a gestão desses pequenos negócios dentro de um grande negócio? Como é que não tinha problema? Ou se tinha problema, como se resolvia? Porque eu vejo que a maior dificuldade é essa. Eu quero abrir um segundo negócio, como é que eu vou ganhar tempo e gerir crises nisso aí tudo? Ricardo, eu vou dizer duas coisas de tudo que eu vivenciei. Eu passei por empresas familiares pequenas, empresas familiares grandes, multinacionais brasileiras, multinacionais internacionais, de empresas como o Grupo Petrópolis, com mais de 20 mil funcionários, e não tem empresa perfeita. Não existe empresa que você disse, eu vou entrar aqui, que aqui deve ter um modelo em que eu não tenho esse problema de logística que eu tenho na empresa menor, que eu tenho um problema de gente, que eu tenho um problema de preço, que eu tenho um problema de custo. Não existe. Cada empresa tem sua particularidade de problema e a dimensão é maior ou menor, né? Uma pode ser agravada por uma estratégia comercial equivocada, outra pode ser agravada por um custo fixo muito alto, mas todas elas compartilham dos mesmos problemas, uns mais, outros menos agravados. Cara, isso me lembra a gente abrindo aqui um braço aqui do escritório da parte financeira que eu te expliquei, né? Que a gente tem alguns negócios rodando ao mesmo tempo. E parece, quando a gente começou isso, que era até mais fácil, porque como era um negócio menor comparado à Polaro como um todo, os problemas eram menores, né? A perspectiva, ela fica um pouco mais atenuada. Mas o inverso acontece, como tu falaste, né? Pô, o que é problema para mim hoje é um problemão pro Jefferson que tá lá no financeiro, mas o que é um problemão para ele lá é um probleminha para mim. É questão de perspectiva. E eu achei muito legal tu falaste que não tem empresa perfeita. E de onde surgiu essa lenda urbana de que existem empresas perfeitas, cheias de processos? Apesar de eu achar que muito processo às vezes trava a própria natureza de como é que eu vou te falar isso? De inovação da empresa. Quando é muito rígido, tu trava aí a criatividade, pelo menos é a minha percepção de processo. Tem que ter processo, mas processos um pouco maleáveis, vamos dizer assim. Como é que se cria um processo? De onde é que inicia isso aí? Faz sentido ter processo para tudo? Me fala tu como gestor, cara. Isso parte originalmente da cultura da empresa, né? Então, o cérebro da empresa, seja ela familiar, ou seja ela já em gestão profissional, é quem diz a importância disso. Eu já trabalhei em empresas em que o proprietário, digamos assim, né, o dono de uma empresa grande, né, de bebida, ele não concluiu o segundo grau, mas era a empresa que faturava bilhões. A comunicação dele era por meio de um papel. Ricardo, providencia isso aí. Mandava, chegava na pessoa, a pessoa executava. Já trabalhei em empresa que qualquer comunicação intersetor, eu também estou aqui, a pessoa está do outro lado da mesa, na estação de trabalho, eu mando um e-mail para ela. Então, é o DNA da empresa, é o modelo desse gestor principal que faz com que seja ou não necessário. Agora, a gente tem visto também muita empresa grande, hoje engessada, que ela surfa uma onda de love brand, ou seja, de tamanho ou de dificuldade dos concorrentes em que ela se destaca por conta disso, mas o processo é engessado. Cara, então, achei legal esse do papelzinho. Então, não necessariamente o processo aí tem que existir. A forma... Na verdade, o processo existe. O processo é o papelzinho, né? O processo existe, mas nada muito rígido. Então, resumindo, tem que ser aquilo que dá certo. O processo nada mais é do que a forma de você comunicar a todos os funcionários como você quer que a coisa seja feita. Então, se é papelzinho, se é e-mail. Se é papelzinho, se é e-mail, se é uma norma escrita lá e documentada, para você solicitar a compra, tem uma norma, número tal, que você tem que mandar um e-mail ou usar a requisição com o comprador e o cara aciona, tem 30 dias, um contrato tem que ir para o jurídico, é 3 dias. É como você quer a comunicação dentro de sua empresa. Então, isso é que faz com que o tempo seja o principal problema
para isso. Cara, isso me lembrou, eu vi um texto de um rapaz falando do Campeonato Mundial de Clubes que teve, né? Ele fez um paralelo, assim, ele mostrando a diferença de eficiente para eficaz. Às vezes o processo ele pode ser muito eficiente, mas não é eficaz, né? Não dá resultado. Ele falou ele fez a comparação do Fluminense com o Palmeiras, o Fluminense com o Botafogo, uma coisa assim. O Fluminense foi extremamente eficaz. Pô, levou gol, não teve um sistema tático feito aí, mas se classificou. O outro lá, o Botafogo ou o Palmeiras, não lembro agora, extremamente eficiente na questão tática, não saiu nada do lugar, mas não fez gol e não se classificou. Aí a pergunta é, tu prefere ser eficiente ou eficaz? Eu prefiro ser eficaz. Mesmo não tendo processos tão, entre aspas, bem definidos, apesar que na minha cabeça é definido, né? Só não tá no papel e não tem tantos passos, não é? Tu acha que isso é um mal de empresas grandes, Joilton? Essa questão de criar muitos passos para gerar segurança até para quem está fazendo, porque a minha perspectiva é essa de empresa. Quando uma empresa está muito grande e tu queres gerar segurança para o teu colaborador, tu cria todos esse manual, esse passo a passo para gerar responsabilidade, o que não está errado. Só que aí tu trava. Tu trava algo que poderia ser resolvido em 30 minutos, vira 4 dias. Acontece também. Eu tive a oportunidade de praticar uma leitura de um livro chamado O Óbvio Também Precisa Ser Dito, né? Então, às vezes você chega para um colaborador ou para um sócio, dependendo do modelo de negócio, você fala o seguinte: olha, eu não quero saber, eu quero que você resolva isso. Aí o cara vai e resolve. Quando você pergunta, resolveu, resolvi. Aí você cai na besteira e pergunta, e como foi? E quando o cara conta, tipo, puta merda, não era para ter feito isso. Mas você não comunicou como você queria. Você vai lá resolver. O jeito dele resolver não necessariamente é o seu jeito. Resultado. É o seu jeito. Então o óbvio tem que ser dito sempre também. Então, porque hoje, Ricardo, hoje nós temos dois grandes universos, três grandes universos que criam uma distância muito grande na liderança, principalmente dos liderados, né? Você tem sérios problemas com a geração que entra, né? Em que você tem uma geração Z que vem com uma ou duas gerações antes, em que você tem séria dificuldade. Geração Z, você tem um colaborador, um funcionário, em que ele acha que férias remunerado, ele sai de férias e quando voltar ele te apresentar as notas da despesa para a empresa pagar. Nossa, isso acontece. Acontece. Mas você também tem uma geração ainda no negócio, que é uma geração que foi acostumada a trabalhar com meta e pressão. Então você tem dois momentos que são extremamente distantes. E nesse meio termo se desenvolveu um problema gigante que é a saúde mental. Entre essa geração que está saindo e a geração que está entrando, qualquer coisa que descolem gera um problema de saúde mental. E aí você tem aquela questão da insegurança que a gente fala, né? Além do tributário, insegurança de todas as formas de normas. Segurança social. De todo jeito. De sociabilidade, então, né? O governo atribui normas e políticas que isso é responsabilidade sua. Como é que o empresário vai conviver, o empreendedor vai conviver com uma pessoa que desenvolve um problema desse e muitas vezes não está associada ao trabalho, mas você é responsável. Então isso são as pernas soltas, digamos assim, do modelo de negócio que descola, mas é difícil. Cara, eu vi isso na prática, quando lembras que eu te falei do pão, que é uma marca nossa e tudo mais, do pão sem glúten. Quando eu comecei a falar que a gente ia fazer esse movimento, o que mais chegou pra gente foi o seguinte: tu é doido, cara, tu vai tratar com não sei quem, tu é funcionário, é não sei o quê. E a nossa filosofia aqui, tá, Junito, é assim, onde tem problema, tem dinheiro, porque a gente é contratado para resolver problema. Então, se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas eu acho que é da minha geração, né? Eu sou da geração, acho que eu sou milênio, estou em 42 anos, não sei qual é a minha geração. É milênio, né, Poti? Pois é. A minha geração parece que ressignifica problema. E fomos treinados para isso. A geração do Poti tem 26. Já é a geração Z, né? Já tem uma dificuldade muito maior de enfrentar problemas, né? Já prefere, não, é muito cansativo, vou fazer outra coisa. Aquilo que estava conversando sobre como vender para essa geração, né? Que ela gosta, é intenso, mas enjoou, procura outro. Tu achas que isso é um dos grandes problemas, inclusive na hora de pensar um novo negócio, cara? A gente pensar para quem a gente vai vender? Ou não? Sim, eu acho que a depender do seu produto, isso pode ser um ponto de atenção. Mas você tem empresas em que o produto eu tenho que vender para todo mundo. E aí, às vezes, eu causo exatamente o efeito contrário. Eu quero nichar o que tem escala.
Então, eu começo errando nessa estratégia. Como Então, assim nichar o que gera escala? quando eu começo, você tem um produto que você tem percepção de consumo e capacidade de ser consumido por todo mundo. Digamos assim, mulher, homem, alto, baixo. Tipo o pão Isso, sem glúten ok. aqui. Qualquer pessoa come. O pão com ou sem glúten, mas todo mundo consome o pão. Né? E aí você diz o seguinte, não, eu quero criar um pão assim, um assado com gergelim australiano, que eu quero que apenas o casal consuma. Mas por quê? Se você já tem ele com capacidade potencial de gerar receita, todo mundo, por que tu vai nichar? Da mesma forma, o contrário, né? Então, se você cria um pão hoje, né? Vamos para um universo diferente, vamos para um universo de cerveja e refrigerante, né? Então, você vai refrigerante hoje, a gente tem refrigerante em que o zero, né, que nada mais é do que um misto de adoçante com açúcar ou só adoçante, né, combinado, vem sobrepondo porque existe essa coisa da saúde e se consome mais zero. Né? Tem os efeitos também que são ditos em estudos que já dizem que os adoçantes já prejudicam mais do que o açúcar, porque as moléculas, o organismo da gente aprendeu a conviver com açúcar, já com as moléculas sintéticas não, então ele não consegue trabalhar. Então você termina nichando, aí faz sentido, porque você está criando uma tendência do mercado do que já vem acontecendo de pedido, porque todo mundo diz que quer isso. Né? Então, e aí você tem que pegar seu produto, se meu produto é um produto que consegue viver a vibe do modismo, sim ou não? Já pensa em cerveja sem glúten, cerveja sem álcool. Quantos anos nós temos cerveja sem álcool? E ela nunca consegue escalar mais do que 0,5%, 1% quando muito do consumo nacional de cerveja. Mas já se fala dos problemas do álcool. A geração que vem entrando que não bebe álcool, teoricamente deveria beber cerveja sem álcool, mas não bebe. Então, não necessariamente o seu produto tem aderência àquele público que está entrando num produto que tem muita similaridade com o que você comercializa. Então, tem que estar sempre atento ao movimento do mercado. Cara, e faz sentido o que o pessoal chama por aí de fazer spin-off, né? Tu fazer um negócio menor dentro do teu negócio maior. Onde eu quero chegar contigo? Questão de posicionamento de marca mesmo. Em que momento faz sentido eu abrir um braço e associar com a minha marca principal? Ou abro um braço sem me associar com a marca principal? Tem algum beabá, assim, alguma regra pra gente acompanhar? Tu tens alguma coisa pra falar, pra ensinar pra gente, cara? Eu particularmente entendo que algumas marcas conseguem trazer ancoragem de outros produtos até, né? Você tem uma marca X que você consegue ter uma bebida alcoólica e uma não alcoólica. Pode ser, mas já tem marca que não suporta. Isso vai depender de como você se posiciona. Tudo é posicionamento, tudo no final. Posicionamento. Mas tu consegue dar um exemplo pra gente? Porque eu não consigo visualizar uma marca de refrigerante, por exemplo. Pra mim fica muito mais fácil. Até já teve, eu acho, a Coca-Cola com a Oreo. Criou uma Coca-Cola Oreo. E querendo ou não um produto novo, muito nichado, né? Mas são sazonais. São sazonais. O que é o produto sazonal? Ele muitas vezes vem como necessidade da marca se mostrar inovadora, mas ao mesmo tempo ela está testando o mercado. Então ela vê o seguinte, eu crio um referencial e saio. Se deu aderência, eu continuo, senão exato, é especial. Exato. E aí se eu testei, eu saio na frente de todo mundo, porque o dado é meu, né? Que hoje o grande negócio é o dado, né? Vamos pensar, a Coca-Cola fez um negócio muito simples, ela por várias vezes tentou o quê? Coca-Cola Light, Coca-Cola Diet. Nenhum momento... Mas o zero pegou. Nenhum momento emplacou, né? E aí quando a gente vem falando de consumidor brasileiro, o consumidor brasileiro, ele entende que o produto Light ou Diet, ele tem ligação direta com o público doente. Então, nenhum produto no Brasil, Light ou Diet, funciona, se você olhar. É verdade. Mas eu tinha uma percepção ao contrário, que era uma coisa sem gosto, sem sabor. Não com a doença, mas faz sentido. Você tem muita gente que pensa que não, isso até tá inconsciente, doente, né? Um problema. Então, por que muita gente fez? Aí você vai, mas por quê? Todo mundo fez, em algum momento você teve, Coca-Light não foi. O que você fez? Você fez zero, mesma latinha, só trocou o quê? A cor da logo. É preta, a lata é vermelha igual. Você lembra que antes o teste foi o quê? Lata preta, nome branco. Não rodou, porque a identidade da marca se perdeu. E aí você não testa com outros produtos, entendeu? Porra, legal. Então, Coca-Cola é um exemplo da gente falar bem isso, né? Então, você tem marcas que não vão. Vamos falar, Danone. Danone é um dos grandes players de lácteos, principalmente no mundo afora. Ela tem
liderança no mercado de água global, com a marca Bonafonte. Nunca chegou. Norte-Nordeste ela nunca chegou. Geralmente ela ficou só no eixo Rio-São Paulo-Sudeste. E é líder em vários países. Mas por que não a água Danone? Não tem fit. A marca não comunica, entendeu? Uma fala de hidratação, a outra fala De nutrição. de nutrição, de outra situação. Então, nem todo produto, nem toda categoria você pode, né, nem pode nem deve associar ao mesma árvore de marca. E como é que a gente chega nesse raciocínio? É mais pesquisa? É mais a intuição do empresário? Porque eu falo para todo mundo, o empresário ele tem algo aí do negócio dele que parece que só ele entende, só ele sabe, né? As pessoas podem bater, não faz, mas ele tem uma convicção que eu não sei de onde vem. Tem como a gente metrificar isso aí, Junito, para saber, pô, faz sentido eu associar com a minha marca? Não, é pesquisa mesmo? É bater na porta, perguntar para as pessoas, cara, tu compraria ou não? Existe alguma técnica, alguma coisa? Não, você tem dados que você consegue captar isso do consumidor que você mede, né? Então, se você lançou um café, você não pode lançar uma cachaça com o mesmo nome. Pode, né? Pode até não é pode. que não possa, mas não deve. Mas como é que você vai saber se deve ou não? Se você buscar qual é o público que eu tenho com café, qual é o público que eu tenho com a cachaça, qual é o público que eu tenho com suco, e aí você vê assim, não, esse público entende que essa marca ela consegue flutuar entre dois universos completamente distintos de categorias diferentes e tem fit para ela continuar circulando entre elas, né? Então, no final mesmo, é sensibilidade e pesquisa. Tem que saber se faz sentido ou não. É o teu consumidor Que decide. que vai dizer o que é. E é difícil sentar nessa cadeira do meu consumidor, né? Aquilo que a gente falou lá atrás. Às vezes a gente quer lançar algo porque a gente gosta. Mas não importa o que a gente gosta, importa o que o consumidor... A maioria do consumidor quer, né? Ainda tem isso, que eu achei muito legal que tu falaste ainda agora, que é a questão de inchar. Pô, tu já tem um pão que todo mundo come, pra que eu vou fazer um pão com GGguin que eu vou vender 0,5%? Não faz sentido eu gastar toda uma energia, uma linha de produção e insumo para aquilo ali. É melhor abandonar e ficar no que dá. É o que acontece muitas vezes quando determinada indústria, fabricante, quer lançar um produto. O que todo mundo quer? Eu quero a escala máxima, né? Ou seja, eu quero em toda a população, eu quero o preço mais alto e eu quero dizer que eu me relaciono com o público A e B. Não consegue. Pouquíssimas marcas conseguem isso. Quem consegue? Como a gente está dizendo, hoje uma Coca-Cola da vida consegue. É consumo que você vai da classe A à classe E. E assim, consegue entre aspas, porque tem determinado lugar, tipo o Guaraná Jesus, que ela teve que comprar o Guaraná Jesus. Mas mesmo esse conseguir, pensa o seguinte, como é que ela consegue? Ela consegue com variações de subprodutos e embalagens. O consumidor classe D e E, basicamente ele consome lata, consome KS menos. Ele consome mais do que o PET 2 litros. Porque é mais volume barato. com menos preço. Já o público A e B consome mais o quê? Consome mais a lata. Porque ele tem uma condição de exposição, tem uma condição de utilização e o custo-benefício para ele é melhor. Ele usa o PET? Também usa, mas o consumo regular dele é a lata. Então, esse produto consegue flutuar em todas as categorias, mas com variações de subprodutos e com variações de embalagem. Com um único produto, com uma única embalagem, é pouco provável. Cara, pô, legal. E trazendo tudo isso que a gente conversou pra cá, pro Pará, cara. Eu sei que tu és consultor de alguns lugares aqui, de algumas empresas. O que tu percebe de particularidade de negócio? Eu sei que tu não é de Belém, tu é de São Paulo, tu falaste, né? Não, eu sou natural da Bahia. Natural da Bahia, mas mora em São Paulo. São Paulo há quase 20 anos. O que tu vês de peculiaridade aqui em termos de gestão de negócio, em termos de administrar business mesmo, cara? Tu vê alguma diferença do que tu vê no eixo Rio-São Paulo? Você vê pontos a melhorar e você vê pontos também muito positivos, até com boas referências. Por exemplo, aqui você tem excelentes empreendedores, né? Tem gente que está na contramão de um mercado brasileiro. Obviamente o Pará, especificamente Belém, vive um momento ímpar, né? Então você tem uma enxurrada de recursos, você tem juros subsidiados, você tem um público circulante. Daqui a um pouco você vai ter por volta de 50 mil pessoas na cidade com intervalo de 15 dias, ou seja, isso é dinheiro, é oportunidade, ou seja, a área de imóvel entra. Então você começa a ver perspectiva do dinheiro circular de forma muito mais rápida em todos os segmentos, né? Mas você veja, onde que nós temos hoje, fora
da região norte, né? Especificamente do Pará e de Belém, no Brasil, uma culinária chamada culinária nortista. Você quase não tem. Hoje você tem, com raríssimas exceções, um empreendedor daqui que conseguiu se instalar no Rio de Janeiro, se instalar em São Paulo, tem planos para daqui a um pouco chegar. Porque, primeiro que o pessoal só enxerga, e aí é uma coisa que é legal ver, e é uma coisa que eu percebi quando eu vim todas as vezes para cá. O paraense adora quando vem alguém de fora aqui, ele trazer, ó, isso aqui é do Pará, açaí é do Pará, serpa é do Pará, isso aqui é do Pará, a castanha é do Pará, não é do Brasil, né? Castanha é do Pará. Mas interessante, quando ele sai daqui, ele não leva isso. Quando ele sai daqui, ele procura um restaurante nortista? Não. Então, ele valoriza a cultura local, mas no local. Aí você pega o seguinte, quem são os grandes empresários daqui, de qualquer segmento? A gente está falando da maioria de culinária, né? De gastronomia, que eu estou envolvido com isso na consultoria do Manga e outras coisas. Mas que tem a percepção de que é o seguinte, não, eu quero levar minha marca para fora. Eu quero levar a cultura do consumo da proteína amazônica para fora. Pouca você acha isso. Então você tem grandes gestores aqui, você tem grandes negócios, né? A gente teve empreendimentos gigantescos aqui também que abriram recentemente de outro grande amigo, que é o Dilan da Varanda Boi Novo, um empreendimento muito bonito. O próprio Neto também está com outros empreendimentos abrindo. Então você vê, mas o pessoal reforça. Aí quando você olha, de novo, tá todo mundo disputando aonde? O mesmo lugar. Estou em Belém, Belém. Uma hora é o risco de você estrangular, né? Você tem que pensar em ir para Nanindeua, ir para Castanhal, tem que pensar em ir para agora me fala a memória. Paragominas. Para cima. Amapá, Onde Macapá. está o Saulo? Santarém. Em Santarém, que é um baita de um mercado potencial, e você tem pouca oferta, né? Então, ir para aqui para o Ceará. Maranhão, porque do lado. Maranhão, Ceará, Pernambuco, vamos buscar mercados referências para que eu consiga levar a cultura e o hábito nortista para mercados que sejam referência. Então, onde que são as referências? São Paulo, Rio, Brasília, onde são os grandes pilares hoje do Brasil, né? Vamos sair do Brasil um pouco, você vai para os Estados Unidos. Estados Unidos você já acha Paris 6, você já acha Fogo de Chão, você acha cultura e hábitos de todas as regiões do Brasil, mas não acha nada do norte. E você tem aqui, e aí como você estava dizendo, muita oportunidade. Você tem problemas? Tem, como tem problema em todo lugar. Você tem problema no sul, você tem problema de regionalismo no sul. O bairrismo no sul é um grande complicador para qualquer novo negócio. Já passei por lá também, sei disso. Você tem no sudeste, aí quando você fala eixo Rio, São Paulo e Minas, o custo é muito alto, aluguel é muito alto, estacionamento, dificuldade. Aqui você tem logística. A dificuldade é logística. O custo de todo o produto para chegar aqui é muito alto. Mas você tem também, eu enxergo muito mais oportunidade do que problema, né? Então, se todo mundo buscar o senso conjunto e entender que precisa disseminar a cultura nos outros estados, vai trazer mais para aqui, né? Tem um grande amigo meu que ele ele é, né? Só mudou. Diretor da parte de hotelaria, né? Qual é o grande segredo da hotelaria? Você tem numa cidade, vamos entender, Salinas, né? Falando da região especificamente. Salinas você tem um grande parque hoteleiro lá, que é o Resort. Gabi, você tem o outro resort lá que é concorrente dele, o Aqualand, você tem um hotel extremamente tradicional, mas tem um perfil A e B, que é o do Gero, lá em Salinas. Mas você vê o seguinte, se eles não entenderem que o negócio deles é o destino turístico e não a hotelaria, não vai ter público. Eles têm que se juntar e dizer o seguinte, vamos vender Salinas. Se a gente vender Salinas para o mundo, para o Brasil, o público vai para Salinas. Lá eu tomo a decisão para que hotel vai. Agora, se eu sozinho for vender o meu hotel, que é o meu empreendimento, eu não vendo negócio. Cara, mas tu falaste muitas coisas muito legais. Eu queria começar de trás para frente. Isso de entender o que a gente vende. Cara, eu achei incrível tu falaste que o dono do hotel, o sócio ou o gestor, ele não vende hotel. Ele vende a cidade. Né? Esse nível de consciência, cara, do que realmente vende, demanda tempo?
Ou tu acha que é algo que dá para chegar rápido? Eu vou te dar um exemplo. Contabilidade, que é o nosso negócio principal. A gente não vende contabilidade. Contabilidade é commodity. É igual um quarto de hotel. É commodity. Né? É normal, é comum. A gente vende renda comprovada. É diferente. O approach é diferente, né? O apelo é diferente. Tu acha que esse nível de consciência ele demanda tempo e conhecimento extremo do que faz? Não, eu acho que tempo tudo demanda sempre, né? Agora eu não diria que é um tempo muito longo, né? Primeiro, o que consegue fazer isso? A gente trazer essas soluções de forma mais rápida. Primeiro são gestores, né? Pessoas que têm cultura de outros lugares para aqui. Então isso ajuda. E segundo, é o empreendedor, o empresário, sair daqui em outros lugares e buscar também esse negócio. Porque senão você termina sendo, lembra a história do nicho lá? Então você termina sendo nichando, especial, você fica especialista nisso e não traz inovação nesse negócio. Um exemplo clássico, né? Um dos grandes temas que se fala atualmente é as questões de hospedaria para COP, né? Mas está se construindo um parque hoteleiro que hoje, só de novos quartos, é muito maior do que o que existia. De quem é o desafio? O desafio, primeiro, obviamente, é a responsabilidade maior do governo, né? Mas uma corresponsabilidade são dos empreendedores que estão trazendo esses novos leitos para cá. E se eles não venderem destino, os hotéis vão ficar fadados à inércia. Que é o problema da pós-COP. Exatamente. Então, se eles não entenderem que eles vão se juntar, e os que estão chegando, e com os que aqui estão ampliando, melhorando, e tem que se juntar, vamos vender Belém, vamos vender a região metropolitana de Belém, o entorno, como que a gente vende isso? Para que aí sim o turista venha e você consiga, aí depois dele aqui, você disputar ele, aí sim. Cara, uma vez veio alguém gravar que eu não lembro agora, depois se a galera, o Gerson e o Potinho me lembrarem, que ele falou que a gente não vê, acho que foi o Márcio Bittencourt, da Rede Mais Saúde, que ele falou assim, cara, a gente não vê propaganda de Belém nos outros estados, mas a gente vê, tipo, de Canela, ele vê de todas essas cidades turísticas do sul, tu vê em todos os estados, no aeroporto e tudo mais, eles divulgando o espaço. Aí quem ganha é a comunidade local. Isso que tu falaste realmente é interessante. É muito legal, na verdade. Outro ponto, agora voltando um pouquinho mais, é que tu falaste que a gente não se junta, né? Que a gente tem pouco mercado, a gente não vai para outros lugares, a gente não vai para o Maranhão, para o Ceará, para São Paulo. E veio outro rapaz aqui, se eu não me engano foi o Jorge Bente também, que ele falou sobre a COP, que o grande problema de nós sermos assim, de queremos pegar aquele mercado e não dividir, é que nós nunca tivemos muita oportunidade aqui na região norte, na região amazônica. Tu consegues enxergar essa dificuldade nossa de querer compartilhar porque a gente nunca foi visto? Ou tu acha que é algo muito particular nosso? Tu que vem de fora, tu consegue ver isso? Não, na realidade, o que eu vi muito antes de conviver da forma como eu estou mais próximo agora, é a dificuldade de ver a existência, inicialmente, de saber que existe, e segundo, de acesso, né? É a responsabilidade do empresariado de todas as categorias, e o outro é extremamente importante, e até eu entendo mais importante do que é do governo. A obrigação de trazer mais voos, outros destinos, é do governo. Então, o governante ele tem esse papel, essa obrigação com toda a população, seja ela empresariada ou não. Por exemplo, eu tive conversa com o pessoal da própria hotelaria lá de Salinas, né? E em Santarém, em Macapá, quando eu vou converso com diversos segmentos, e a maioria do turismo em Salinas são de pessoas do interior do Pará, do Amapá e de Amazonas. Então, onde que está concentrado o teu fluxo turístico? Nessa região. Qual é o tamanho dessa amostra? Pequena. Se você pegar toda essa amostra e você vai para um universo de Rio de Janeiro, de São Paulo, de Recife, de Fortaleza, nós estamos falando do Nordeste, as 5 maiores capitais para você chegar aqui, né? Então, se isso não for trabalhado, você não vai conseguir expandir. Você não consegue criar elasticidade no modelo de negócio, de acesso. Cara, só para ver se eu entendi. Então, tu tá me falando que falta mais da gente querer encarar o Brasil como um todo, tipo, pô, o pão, por que eu não levo para São Paulo e falo que é da Amazônia? Por que eu não vendo algo daqui? Seria mais ou menos isso? Vamos exportar um pouco o nosso negócio, o nosso jeito de trabalhar para fora. Sim. Não ficar fechado aqui em casa. Como... Sim. Claro. Seria mais ou menos isso. O mercado maior, se a gente for olhar, onde que é? É no mercado vizinho aqui. E tá todo mundo preocupado em disputar aqui. Vamos lá. Vamos falar de um produto
totalmente DNA do Pará, né? Acho que, se não me falha a memória, 80% do açaí do Brasil é do Pará. Desse 80%, 70% dele é consumido por nativo. Ou seja, é o próprio paraense que consome, né? Apenas 30% desses 80% é que se transforma no que a gente está vendo hoje de barulho de açaí pelo mundo. É mesmo, cara? Eu não sabia desse número. Então, o que é que você vê com isso? É um produto que já tem o DNA do açaí, mas ele é extremamente limitado, né? E aí, quando você vê, você tem açaí na Bahia hoje? Tem. Você tem açaí no Maranhão aqui do lado? Tem, né? Eles chamam de Jussara. Você tem açaí no Amapá? Tem. Tem um pouco no Amazonas? Tem. Mas o conhecimento, o produto açaí, ele tem um registro paraense, né? Mas ele é consumido todo aqui. E por que esse tempo todo para levar? Porque todo mundo sempre foi preocupado em produzir açaí e ficar aqui. Produzir açaí e ficar aqui. Onde é que se descobriu? Eu li uma matéria, se me fala a memória, não me lembro se foi um holandês ou um americano. Acho que um holandês foi quem... O primeiro cara que veio para aqui foi nos ribeirinhos, provou, viu o açaí, produziu e começou a levar. Criou a indústria e foi. Hoje você tem muito disso, mas é um produto escasso, né? Então, se você não tiver a capacitação, e aí, de novo, sempre tem que ter a mão do governo, né? O incentivo do governo, né? Para tudo, né? Para capacitar, para linhas de financiamento, para mostrar os caminhos, para facilitar a operação logística de chegada e de saída desse produto. Em linha de regra, um container, para você mandar para a Europa, ele tem que ir para São Paulo. Daqui para São Paulo são 5 dias, isso eu acho um 7 absurdo. dias. E aqui é mais próximo, cara. Por que não sai daqui? Mas é a rota marítima. Então, o que acontece? Como você não tem um leque de produtos que propiciam a você ter um modelo de negócio que o seu porto consiga dar vazão, você não consegue escalar. Por exemplo, você tem um grande exportador aqui do Pará que mexe com alimentos aqui, a Marisa, né? E ele exporta bastante. Pouco do container que ele exporta sai daqui porque vai para o Caribe. Está aqui pertinho, né? Você vai meio que uma cabotagem. Mas você não segue as rotas marítimas globais. Mas tudo que você manda para os Estados Unidos daqui, você tá um pulo. Mas o produto sai daqui, vai em São Paulo. Para depois ir vai para em lá. Itajaí, para depois pegar uma rota marítima para os Estados Unidos e para a Europa. Então, perde pelo menos 3, 4 dias aí. Perde mais. Quer depender, porque às vezes você leva 5 dias, de 5 a 7 dias de transbordo, ou seja, de transbordo, de trajeto. Mas quando você chega lá, o navio que vai para a Europa, ele só tem data no porto daqui 3 dias. Então, já foram aí 10 mais dias 3 aí. paradas, depois... Então, tudo isso dificulta, né? E aí você tem produtos como é o açaí, como a gente vem dizendo, que é um produto que ele não vai para lugar nenhum in natura. Ele vai congelado, o custo logístico é mais alto ainda, né? Então, você tem que ter um container refrigerado, você tem que ter uma operação logística de um porto seco que tenha refrigeração, ou seja, de congelamento, né? Nem refrigeração. Então, tudo isso termina encarecendo. Então, se não está muito bem cronometrado, vai embora. Perda, prejuízo. Exatamente. Aí o cara olha, pô, vamos exportar. Exportar é bom, tá? Aí o cara lembra o seguinte, para você vender e ganhar em dólar é bom, mas só que o seu investimento lá também é em dólar. Então, tudo que você vai gastar lá para alavancar sua marca, para arrumar distribuidor, é em dólar. Então, o cara só vê na hora que quer vender. Vender, largar, tudo bem, não é exportar. Aí é vender para fora. Exatamente, né? Exportar. É só mandar e acabou. O problema é teu. Esse é o problema. Cara, Joinilton, reta final já do podcast. Eu queria saber de ti. A gente sempre faz a mesma pergunta, cara. A gente tenta fazer aqui. Se tu fosse sentasse agora aqui um empreendedor, um empresário e falasse assim, cara, eu quero abrir um segundo negócio e tenho pouco dinheiro, começaria por onde, cara? O que tu orientaria pra ele? Um segundo negócio? Tu quer que eu te ajude? Eu posso te dar um exemplo. Tipo, Arandu. Vou abrir Arandu, tô com Arandu aqui, eu quero abrir um café. Pra poder vender um pouco do pão lá e tudo mais. Eu iria pelo que já tá dando certo. Se o recurso é escasso, vá pelo que tá dando certo. Não quero fazer muito diferente. Porque o diferente é custoso, né? Sim, o diferente gasta mais energia. Exatamente. Mas como assim fazer o que tá dando certo? Se eu quero abrir um segundo negócio, eu mantenho o que tá, não abro ainda o segundo. Eu espero conseguir dar mais e penso no segundo, ou não? Se for um modelo de negócio que, digamos, você está abrindo uma filial, você tem que estar muito bem estruturado, né? Se for um modelo de negócio que seja distinto, você tem que entender que você tem que separar eles para um não contaminar o outro. Então, você não pode achar que você vai gerar o segundo negócio e você vai tirar a receita do primeiro que lhe mantém para subsidiar o outro. Eu vou chegar. O primeiro não pode financiar o segundo. Não. Então, para isso...
é o que vai a questão da gestão de você construir um negócio em que o empresário primeiro consiga entender que a despesa pessoal não é o faturamento da empresa. E que segundo a empresa só vai dar certo e só vai conseguir subsidiar ele em qualquer outro negócio se ele entender que quem manda no negócio dele é o caixa. Caixa é rei. É o caixa, exatamente. Porque às vezes ele vê faturamento ou vê lucro, mas você tem lucro, mas não tem caixa, não adianta. Tendo só liquidez. Cara, aí pegando esse gancho aí, aí eu queria uma opinião tua mesmo, pessoal. O que é mais importante? Eu vender time comercial ou eu estruturar e time operacional? É o grande enigma, né? Se você vem numa crescente, operacional. Se você vem numa necessidade de crescer, o comercial. Aí tudo é momento. É tudo é momento. Se eu estou estagnado, meu faturamento estagnou, pô, eu vou investir no comercial para gerar demanda. Então, com a demanda alta aqui, está começando a gerar problema no operacional, então eu olho para casa. Porque você sabe que, às vezes, você vende uma entrega e a gente tem grandes empresas no Brasil que vem reestruturando. Né? Tem M. Dias Branco, por exemplo, uma empresa gigantesca, líder do segmento. E ela vem reestruturando. Trocou do CEO a fechar unidades. Porque ela está reestruturando. Ela entendeu que o negócio comercial dela cresceu tanto, ele virou um monstro, que ela começou a não dar conta da operação, né? É aquela história que a gente costuma falar no dia a dia. Uma estratégia bem feita com execução mal feita dá merda. E dá uma merda grande. Uma estratégia ruim com execução bem feita dá merda. Então, tem que estar os dois caminhando. Aguinhado, de mão dadas aí. Tem que estar alinhado. Obviamente, em algum momento, estica a corda, né? Produzir um pouco mais, acelera o comercial. O comercial vendeu, acelera. Mas você não pode estar descolado. Não pode estar descolado. E aí, só quem viabiliza isso é o caixa. O caixa é rei. Ele vai definir onde é que vai investir. É ele que vai dizer. Cara, legal. Joãoito, cara, fala o que tu fazes pra galera, com quem tu trabalhas aqui, te apresenta como é que as pessoas te acham, aonde eles te acham pra te contratar, como é que funciona. Bom, a minha vida toda sempre trabalhei na indústria, né? Mais de 30 anos de histórico na indústria, eu costumo dizer na indústria destilada, fermentada, alcoólica, não alcoólica, eu circulei em quase todas elas em grandes. E trabalhei por várias vezes aqui no Pará, mas recentemente estava há 2 anos e pouco, e foi quando fui convidado pelo neto do Manga Jambu, e na Beira, a trazer uma gestão diferenciada para um modelo de alimentação, né? E aí criar perspectivas. E hoje eu estou focado nisso, tenho conversado com algumas outras empresas sobre isso, e comecei a gostar, né? Vivendo do outro lado do balcão, como eu digo, né? Então, da indústria eu vinha oferecer serviço, produto, e agora eu estou demandando, estou oferecendo demanda, né? Então, comecei a tocar. E o que está me trazendo de bom é que, nesse segmento eu conheço muita gente, né? Então, são muitos anos, né, em várias empresas, então eu conheço gente de todos os lugares, isso está trazendo uma liga bem legal para o negócio. E a gente termina entrando nessa vibe e vai vivendo. Se é isso, se novas oportunidades, a gente segue e vamos. E te acha onde na rede social, na internet? Como é que te acha? Eu tenho um LinkedIn que eu... A gente vê que o cara é diferente quando ele tem LinkedIn. Não, eu tenho rede social, mas eu quase não posto lá, e é fechada, né? Porque eu LinkedIn é para negócio. É o LinkedIn que é o meu negócio lá. É Joanilton Almeida. Costumo falar que o nome é difícil, é ruim de aprender, mas impossível de esquecer, e você quase não acha dois, né? Eu já achei, mas quase não acha dois, então não tem muita dificuldade. E lá tem um pouco do meu histórico, do relacionamento no mercado, e a gente segue por aí também. Pô, legal. Antes da gente terminar, eu queria só falar aqui os nossos recados, né, Poti? Podcast sempre 3 vezes ao mês, geralmente 1, 10, 20. Sigam a gente no Instagram, sigam a gente no YouTube, sigam a gente inclusive no Spotify. Curtam a gente, compartilhem. Eu gosto muito de enfatizar de compartilhar, porque a gente tem que levar isso para o maior número de gente possível. Todo mundo crescendo, todo mundo ganhando dinheiro. Siga o Joãoilton lá no LinkedIn. Quem não tem LinkedIn, abra o seu e se cadastre lá, porque é uma rede social para negócio para mesmo. Network, é muito legal. Network. Ela conseguiu se manter diferenciada de tudo que é rede social. Exatamente, cara. As últimas seleções do escritório aqui, a gente fez por lá. E deu bem legal, foi bem legal. O que mais, Potiguar? Só isso? E, pessoal, acompanha a gente lá no Instagram do Grupo Polaro, no canal do YouTube do Grupo Polaro também, né? A gente está trazendo alguns programas, tem a Silvia vindo aí, tem outros programas que vão surgir. Então acompanha a gente lá.
a gente veio falar não só de negócio, aquilo que eu tava conversando no off, né? De falar de pessoas e de aperfeiçoamento, né? Então, sigam a gente. Eu ouvi dizer até que dá azar se não seguir a gente. Mas é isso. Deixar aqui, deixar um abraço aqui pro pessoal da Unip também, que acredita no poder da informação, no poder da educação. Joinilton, cara, muito obrigado pelo teu tempo. Vamos marcar o segundo, aquilo que a gente falou, né? Vamos falar de gerações, de como vender para gerações diferentes. E é isso, cara. Eu agradeço a você o convite. Muito legal, fiquei feliz. E sigam realmente que tem muito material legal lá, tá? Pô, legal. Então é isso, né? Abraço.